você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor que nunca vai nos separar. Amor, amor que nunca vai nos separar. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor que nunca vai nos separar. Amor, amor que nunca vai nos separar. Olá, gente! Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão? Tudo bem? Espero em Deus que sim. Aqui mais uma vez, nesse segundo sábado do mês de julho, para mais uma palestra no canal do 14º Seu, o canal da sua Casa Espírita. Então, fiquem à vontade. Não esqueçam de deixar seu like, que isso é muito importante para a gente, para que o YouTube possa levar a nossa mensagem para mais pessoas, né? Então não esqueçam do like, se inscrevam no nosso canal também, se você não for inscrito, e aí dá uma olhada aí nas nossas palestras, compartilhem com seus amigos, e é isso. Então vamos lá, vamos começar fazendo como sempre, né, a nossa página de abertura, para em seguida fazermos a nossa prece e depois apresentarmos o palestrante da noite de hoje, ok? Então, vamos lá. Então, hoje, a mensagem de abertura é do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Emmanuel, a psicografia do nosso não menos querido Chico Xavier, a lição de número 114, intitulada Fraternalmente Amigos, onde Emmanuel vai discorrer sobre uma fala de Pedro, que está na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 8, onde Pedro diz: finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. E Emmanuel vai nos anotar que a experiência te conferiu degrau diverso na interpretação da vida, pode não haver qualquer dúvida. Amadureceste o raciocínio e percebes determinados aspectos da realidade que as circunstantes ainda não conseguem assinalar. Estudaste, conquistando títulos de que, por enquanto, muita gente não dispõe. Ouviste a ciência e alcançaste visões renovadoras, presentemente defesas a quantos não senhorearam oportunidades iguais às tuas. Viajaste anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Sofreste aprendendo lições por agora inapreensíveis pelos companheiros acomodados a inocentes enganos da retaguarda. Trabalhaste e adquiriste habilitações que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. De certo que a tua posição é inconfundível,
tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender os braços, unindo-te aos semelhantes através da compreensão e do auxílio mútuo. O apóstolo não nos diz sede todos da mesma altura, mas sim sede todos fraternalmente unidos. Não nos exige, pois, o evangelho, venhamos a ser censores ou escravos uns dos outros, e sim nos exorta a que sejamos irmãos. Então, vamos agora fazer a nossa prece inicial, elevando os nossos melhores pensamentos e sentimentos ao alto, dizendo: Senhor Jesus, amigo incomparável, amigo divino, amoroso, fraterno, muito obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade de trabalho na tua seara, por essa noite de estudos, por estarmos juntos, reunidos no mesmo sentimento de amor fraternal. Que o Senhor possa nos unir, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, amando, servindo, sendo solidários e fraternos uns com os outros. Obrigada por tudo, Senhor Jesus, que o Senhor possa iluminar o nosso palestrante da noite de hoje e abençoar a todos que conosco acompanham essa palestra. Fica conosco, Senhor Jesus, nos amparando, nos auxiliando e nos abençoando, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje nós temos a alegria de receber o nosso irmão Luiz Antônio, que vai nos falar sobre o valor da amizade. Nesse mês de julho, né, que lá no dia 20, a gente comemora o Dia do Amigo ou o Dia da Amizade, né? Então, Luiz, seja muito bem-vindo, uma boa noite, uma boa palestra para você, meu irmão. Obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite recebendo esse convite no canal do 14º Seu para falar do valor da amizade, né? Eu preciso me colocar na mesma situação desse insigne espírito que a Luísa comentou e leu uma página que foi escrita por ele, Emmanuel. Eu acredito, como a maioria dos seres que estão nesse planeta, estamos na condição de Públio Lentulus, quando aquele dia, naquela praia, no Mar da Galileia, ele com seu coração oprimido, cheio de dor pela filha dele, que ele amava profundamente, que ele sentia perdê-la. Essa é uma dor que qualquer coração sente-se abatido, enfraquecido. Aquele senador orgulhoso, né, que caracteriza bem o espírito de um mundo de provas e expiações no qual eu me enquadro, e acho que a maioria dos seres que estão nesse planeta ainda estão nessa condição. Porque os benfeitores espirituais nos dizem no Livro dos Espíritos que há duas coisas que nos caracterizam. Aqueles espíritos que estão vinculados ainda por vibrações e afinidades a um mundo de provas e expiação, que é o egoísmo e o orgulho. E esse senador, que hoje, graças a Deus, né, após 2000 anos, é o benfeitor Emmanuel, que nos fala da amizade com tanta beleza, esse senador orgulhoso e egoísta, com o coração oprimido, entra em contato com alguém que sabia verdadeiramente o valor da amizade. Ele entra em contato com alguém que sabia valorizar um amigo. Ele entra em contato com Jesus. Eu não posso falar do valor da amizade, porque eu sou o senador Públio Lentulus, ainda movido pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, porque sou um espírito natural desse planeta de provas e expiações. Mas Jesus pode. E eu pretendo hoje usar Jesus como referência, porque ele tem gabarito para falar da amizade. Porque é os benfeitores espirituais que nos dizem isso, porque o codificador, o nosso insigne Allan Kardec, na resposta, ao comentar a resposta da questão 625, quando os benfeitores espirituais dizem que Jesus é o modelo e guia, então, ele é um modelo de amizade, de amigo. Ele é o guia para nos guiar na construção da amizade, como ele guiou Emmanuel, quando Públio Lentulus, para hoje, entender o que era amizade. Emmanuel vê hoje a amizade do mundo de regeneração. Nós ainda
como veremos numa passagem aqui, onde Jesus demonstra os 3 tipos de amizades que existem nesse planeta de provas e expiações. A amizade proposta por ele, que é a amizade de Deus por nós, a amizade do homem típico do mundo de provas e expiações, e a amizade daquele homem que conseguiu, inspirado por Jesus, a mensagem de amizade do mundo de regeneração, conseguiu tirar o máximo que o mundo de provas e expiações, onde estão espíritos imperfeitos, conseguem ser amigos, compreender o valor da amizade e a importância na construção, na evolução do ser, a importância da amizade. Porque na lei de sociedade, no livro dos Espíritos, os benfeitores nos dizem que nós estamos em sociedade para crescer. É impossível a nós mesmos crescermos sem o outro, sem o amigo. A amizade, o valor da amizade está porque a amizade propõe, possibilita o crescimento espiritual, a evolução do espírito. Foi a amizade de Jesus que, criando situações, fez o senador Públio Lentulus se tornar Emmanuel. Então, nós compreendemos, procuramos entender intelectualmente o valor da amizade. Eu falo eu, por mim. Porque, como nos dizem os benfeitores também no livro dos Espíritos, o nosso intelecto desenvolve-se antes do coração, ou seja, do amor, das leis morais. E nem sempre as leis morais decorrem desse, demanda tempo. Mas, graças a Deus, hoje, nós, todos aqueles que estão vinculados a algum tipo de religião, segmento religioso, intelectualmente já começamos a compreender a importância do outro. Porque sem o outro, eu não consigo evoluir, eu não consigo amar Deus. Eu não consigo ver Deus como grande amigo. Porque foi o próprio Jesus que nos disse isso. Se eu não amar o meu próximo, eu não tenho como amar Deus. E o apóstolo João reafirma isso na sua carta. O homem que diz que ama Deus, mas não ama seu próximo, mente. Porque o outro, o amor ao outro, aquele que vê, aquele que toca, é a condição sine qua non para que a gente consiga amar a Deus, aquilo que não é tangível, que não se pode se ver. Então, nós vamos falar hoje, fundamentado no Evangelho e no livro Paulo Estevão, porque Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, só deixou de ser Saulo, se transformou em Paulo por causa da amizade. Foi a amizade que sustentou e manteve Paulo nos seus momentos mais difíceis, quando as marcas do Cristo eram cravadas na sua pele espiritual, a permanecer. Porque Paulo, ou melhor, Saulo, era como nós. Um espírito que, por ser simples e ignorante, entendia as leis da amizade de forma diferente. Com o tempo, travando contato com aqueles que compreendiam o segundo tipo de amizade, a amizade daquele espírito que está conectado com Jesus consegue realizar aqui, nesse planeta. Um planeta de provas e expiações. Nós vamos recorrer a uma passagem do Evangelho onde Jesus apresenta esses 3 tipos de amizade. A amizade proposta por Deus, a amizade de Deus em relação a nós, a amizade que normalmente nós, que estamos encarnados, vinculados ao mundo de provas e expiações, temos, e a amizade que aquele espírito que está no mundo de provas e expiações, mas que busca conexão com Jesus, entendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, consegue materializar. Então, reforçamos e repetimos. Nós não falamos aqui daquilo que sentimos, mas daquilo que o nosso intelecto, o meu intelecto, diz que é importante. E hoje eu compreendo que, nos momentos de dor, quando o seu coração está oprimido pelo desânimo, pela melancolia, pela desesperança, não há antídoto melhor que um coração que te ouve. Um coração amigo. Recentemente eu presenciei uma experiência de uma irmã sofrida,
que devia estar passando por uma dor muito grande, porque a gente via no semblante dela a dor. Ali eu vi a atuação do amigo. Ali eu vi como que Paulo de Tarso deve ter sentido quando se sentiu sozinho, abandonado por todos os correligionários fariseus e saduceus, e encontrou em Barnabé, encontrou em Ananias um coração que acolheu, o acalmou e o encheu de esperança. Essa irmã sofrida estava num canto abatida e de repente vem um coração e senta ao seu lado. Olha o poder da amizade. A amizade, ela irradia algo fluídico, aquele que tem o amor, e essa irradiação fluídica que o amigo, ao aproximar do outro, o toca, o contagia, porque na revista espírita, o codificador diz que nós somos envolvidos por uma atmosfera espiritual que repercute aquilo que está no meu coração. Então, se um coração amigo chega repercutindo esse amor, que Jesus vai nos falar aqui, repercutindo esse amor e entra em contato com a atmosfera espiritual do outro, que é o meu amigo, que é a minha amiga, isso tem uma reação imediata. E essa moça sofrida, um amigo senta ao seu lado e encosta o ombro no ombro dela. Não fala nada. A atmosfera espiritual desse amigo entra em contato com a atmosfera espiritual dela sofrida. E, de repente, ela começa a chorar. Começa a chorar, pede um abraço, desabafa e fala da sua dor. Olha o valor da amizade como consolo, como esperança, como sustentação. A casa espírita é um núcleo de amizade, é um núcleo de amigo, é a reprodução da Casa do Caminho, da Igreja de Antioquia, da Igreja de Corinto, onde Paulo semeou aquilo que ele havia aprendido na sua convivência com Áquila e Prisca, lá no oásis de Dan, no deserto de Palmira, que ele aprendeu com Gamaliel, seu grande preceptor, que ele aprendeu na convivência com Timóteo, com Barnabé, com Mahanem, na Igreja de Antioquia. Lá, nessas igrejas criadas por ele materializou, não na Antioquia, onde ele conviveu com essa amizade, onde ele conheceu um grande amigo que foi fundamental, que nunca o abandonou no seu momento de dor, que ele materializa na sua carta a Timóteo, a segunda carta, ele diz: o meu amigo está ao meu lado, e isso o ampara, porque ele ia ser morto no dia seguinte, na semana seguinte, nos meses seguintes, ele estava condenado, preso em Roma, sentindo sofrido, porque ele havia sido abandonado, como ele cita na segunda carta a Timóteo, por várias pessoas que, por temerem também ser presas, o abandonaram. Esse é um tipo de amizade que a gente consegue alcançar aqui na Terra, né? Mas tem aqueles que conseguem alcançar, inspirados em Jesus, conseguir vivenciar aqui uma amizade mais perto daquela que será no mundo de regeneração. E ao lado dele estava Lucas, que o conheceu na igreja de Antioquia, e ali se forjou um laço de amizade. E a presença de Lucas dá força a Paulo para ele gritar: eu travei o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Mesmo em dor, sabendo que havia sido abandonado, sofrendo, de repente ele percebe que está Lucas, o seu amigo, ao seu lado. E ele escrevia para outro amigo. Olha como é importante a amizade. Lucas faz para Paulo o que aquele amigo fez para aquela irmã que estava sofrida. A casa espírita é um núcleo de amizade, porque a amizade cura. E Jesus foi essencialmente amigo. E quem diz isso não sou eu, mas a benfeitora Meimei. Num livro intitulado Amizade, é o título do livro, na psicografia de Chico Xavier. A benfeitora Meimei diz que Jesus foi, acima de tudo, amigo. Por isso ele tem que ser a referência. Por isso que nós vamos citar a ressurreição de Lázaro como um exemplo dos tipos de amizade que se pode obter aqui na Terra. E como Jesus vivenciou nessa experiência da ressurreição de Lázaro aquilo que ele havia dito. Quando ele diz no Evangelho de João que não existe amor maior do que aquele do amigo que dá a sua própria vida por outro amigo. Ele faz isso, ele vai fazer isso na ressurreição de Lázaro, nós vamos ver. Então vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, a amizade é a tônica do Evangelho. Porque até o próprio mestre, como é relatado em Mateus e Marcos,
no momento que estava carregando uma situação difícil, a cruz, representando a dificuldade, aceita a ajuda de um amigo, Cirineu, o Simeão, o Cirineu. Porque amigo não é só aquele que a gente tem contato. A amizade é mais do que relacionamento. A amizade é uma postura, é um modo de enxergar o outro. O outro. A amizade é um sentimento que não precisa que eu tenha convivência com aquele ser ou com aquela outra para ter amigo. Todos que cruzam na frente de um coração amigo é tratado da mesma forma que Jesus tratava todos aqueles. Como tratou a mulher cananeia, quando aparece à sua frente, Jesus foi amigo dela, curando a sua filha. Como tratou o centurião, Jesus foi amigo dele, quando viu pela primeira vez, curando o seu servo, que ele muito amava. Jesus foi amigo dele, suavizando a sua dor, aliviando o seu pesar, enchendo a sua vida de esperança. Então, nós podemos, o intelecto nos diz isso, tentar alcançar essa amizade que Jesus propõe aqui ainda no mundo de provas e expiações, assumindo o papel de Maria, irmã de Marta, né, que nós vamos ver aqui. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero pegar alguns trechos aqui para tentar frisar como foi importante a amizade na trajetória de Paulo de Tarso, e vou me reportar à segunda carta a Timóteo, que é uma carta que se inicia meio que depressivo. Paulo está sofrendo, está se sentindo desamparado, né? Porque ele está sozinho, ele se sente só, ele vai ser morto, ele sabe que chegou o fim da sua trajetória aqui. E eu vou pegar alguns trechos para que a gente possa falar textualmente, né, disso. Eu vou citar aqui, ó. Olha o que Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo. Ele fala assim, ó, porque Demas me desamparou, amando mais o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, todos, naquele momento difícil dele, se afastaram. E aí ele continua, e Alexandre, o latoeiro, casou-me muitos males. Ele está para baixo, né? Olha como é que é importante, nos momentos de dor, a gente sentir que as pessoas estão com a gente. Mas, de repente, né, como nós citamos, ele começa a falar, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo. Nessa carta, ele está chamando Timóteo para ir ao encontro dele, para ajudar, consolar o seu coração com a amizade. E quando ele percebe que tem Lucas, que Onésimo está por ali, ele começa a se empolgar, né? E começa a crescer e ver que o amigo, a energia do amigo, é capaz de nos dar essa força para superar tudo. Mas nós temos que entender que nós estamos aqui para falar do valor da amizade e apresentar esses vários tipos, e nesses tipos de amizade tirar um valor único. Então vamos lá. Nós vamos entrar na passagem onde Jesus apresenta os 3 tipos de amizade. Mas antes, eu quero comentar uma coisa para vocês, né? O benfeitor Emmanuel, né, que nós citamos aqui, que conheceu Jesus como Públio Lentulus, e através da amizade do Cristo, do acompanhamento, de todas aquelas experiências e benfeituras espirituais que Jesus fez cruzar em seu caminho, com amor, com amizade, o levou a se transformar no benfeitor Emmanuel. Ele diz no livro Caminho, Verdade e Vida, no seu prefácio, ele cita uma passagem da segunda carta do apóstolo Pedro, onde o apóstolo diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nós vamos interpretar esse texto do Evangelho com a nossa capacidade, que a gente consegue alcançar. Com certeza, haverá interpretações muito melhores e interpretações diferentes. Nós tiramos essa interpretação dessa passagem do Evangelho de João, que relata a ressurreição de Lázaro. Nós vemos aqui a manifestação da amizade, a importância da amizade em ressuscitar outro coração que está desamparado, sofrido, como aquela irmã foi ressuscitada por aquele irmão que tocou no seu ombro, sem dizer nada, só no contato fluídico. Olha como a amizade é importante. Jesus aqui vai demonstrar que um coração amigo é capaz de ressuscitar, tirar o outro coração que está envolto, preso numa catacumba, numa caverna escura, envolto por malhas, por sedas, por panos, preso, contido pela dor,
Um coração amigo é capaz de ressuscitar esse coração, tirando-o da escuridão, tirando-o da morte em vida, trazendo para ele para a alegria de viver. Jesus, nessa passagem, essa é a nossa interpretação. E Lázaro, quando ele vai ressuscitar Lázaro, a gente vê que ele vai manifestar esses 3 tipos de amizade. Então, nós teremos que ler aqui, para pegarmos pontos textuais, as palavras do evangelista João. Tá? Então, nós vamos começar na ressurreição de Lázaro, que é uma coisa, ele começa dizendo o seguinte, né? Vamos para o versículo 3. Olha só o que o evangelista João fala nessa passagem no versículo 3. Olha o que ele diz. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Olha só como é que elas se referem de Lázaro para Jesus. Elas dizem assim, Senhor, aquele a quem amas, opa, Jesus ama Lázaro. Então, há uma relação de amizade aí, né? Aquele a quem amas está doente. Quantas vezes o nosso amigo e nós mesmos, perante um amigo, adoecemos? E eu posso falar por experiência própria para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Nós somos seres frágeis. O nosso Cristo, o nosso Mestre, no livro Boa Nova, no capítulo titulado A Negação de Pedro, nos deu uma demonstração muito importante disso. Nós nos julgamos, às vezes, sermos mais fortes do que imaginamos, porque talvez a vida tenha nos poupado e o nosso tendão de Aquiles, aquele ponto fraco emocional que todos nós temos, ainda não foi tocado. Quando ele é tocado, aquele ponto fraco, nós somos frágeis. E isso é demonstrado nesse capítulo do livro Boa Nova. Quando Jesus, na sua última ceia, falando do que ele ia passar, Pedro se levanta, porque Pedro se achava mais forte do que realmente era, e diz, Senhor, eu jamais te trairei, nem que eu tenha que dar a minha própria vida. Olha que coisa interessante. Essa afirmação é a afirmação da amizade no mundo de regeneração. Porque Jesus diz no Evangelho de João, vou repetir aqui, que não há maior amor do que aquele que é capaz de dar sua vida pelo amigo. Olha, dar a sua própria vida pelo amigo. Essa é a amizade do mundo de regeneração. E Pedro fala isso, como se ele tivesse essa amizade. Nem que eu morra, eu dou minha vida por ti. E Jesus, compreendendo que Pedro ainda é um espírito vinculado ao mundo de provas e expiação, não tinha condições emocionais e psicológicas e espirituais de vivenciar essa amizade ainda. Como Públio Lentulus não tinha quando conheceu Jesus na praia doce, naquela brisa suave do mar da Galileia. E Jesus diz para ele, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E afirma mais lá, e Pedro retruca, né, dizendo a Jesus, então o senhor me julga que eu sou mau? Aí Jesus diz, não, Pedro, tu não és mau, porque o homem é mais frágil do que perverso. Nós somos frágeis, meus irmãos e minhas irmãs, frágeis. Quando a dor toca o nosso tendão de Aquiles, podemos conhecer toda a literatura espírita, podemos conhecer a obra de Joana de Ângeles, a série psicológica, ser amante, adorar, ser infinizado com os de Ângeles, mas quando a dor toca o nosso tendão de Aquiles, por sermos frágeis, mais frágeis que perversos, a gente sucumbe, a gente se enfurna num sepulcro escuro e fechamos a porta. Não queremos mais ver o aroma das flores, não queremos mais ver a beleza do sol, porque a gente é frágil, não mal. Então, Jesus vai provar que o amigo tira a gente, eu falo por experiência própria. Você cruzar com um coração que não te critica, que te ouve e te abraça, é ressuscitador. Quando você se sente percebido, notado, compreendido, querido por um outro coração. Esse é o valor da amizade. E aí, nessa passagem da ressurreição de Lázaro, continua o evangelista João. No seu versículo 5, ele diz assim, ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ele era amigo de toda a família. Veja que é uma experiência de amizade. Ele está citando a relação de Jesus com eles, desde o início, João está citando. É uma relação de amizade. E a gente vai ver aqui o valor da amizade. E continua, né? Olha como é que Jesus vai materializar nessa experiência
a amizade do mundo de regeneração. Ele tinha dito, e nós afirmamos na nossa interpretação, que nessas palavras ele diz que essa amizade do mundo de regeneração, quando ele diz, não há maior amor do que aquele que é capaz de dar a sua própria vida por um amigo. Jesus vai vivenciar isso. Sabe por causa de quê? Porque Jesus, ao voltar para a Judéia, a ir para Betânia, onde estava sepultado Lázaro, ele expunha a sua vida, porque ele tinha se afastado de lá, porque os fariseus estavam planejando matá-lo e tinham tentado apedrejá-lo. João afirma isso aqui nessa passagem. Olha que João vai falar, ó. Versículo 8. E estes disseram, os discípulos de Jesus disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e o apedrejamento era até a morte. Olha, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-se, e assim mesmo tu vais voltar lá? Vou, porque o amigo do mundo de regeneração, a amizade do mundo de regeneração, dá a sua própria vida. Ele compreende, ele aceita, ele respeita, ele entende o outro. Ele não cria expectativas para o outro. Se o outro não atender a sua expectativa, ele continua amando o outro. Ele entende, ele respeita o outro. Né? Foi o que ele fez com Judas, né? Quando o beija no seu rosto, traindo, ele diz, para que viestes? Amigo. Ele chama Judas de amigo. Aquele que o traía. Ele não tem expectativas. Ele compreende, ele aceita. E a amizade do mundo de regeneração se fundamenta na aceitação, não na tolerância. Porque aquele que tolera o outro amigo se julga superior a ele, porque quem tolera se sente mais certo que o outro. Não. A amizade do mundo de regeneração aceita o outro do jeito como ele é, sem julgamento, como Jesus fazia. E nessa estruturação da amizade, continua. Olha, ele diz assim para os seus discípulos, nós vamos lá sim. O nosso amigo Lázaro, olha o que Jesus diz, o nosso amigo Lázaro adormeceu. Por ser frágil como nós, e Dr. Bezerra de Menezes, no livro, né, na psicografia da nossa querida, deu um branco no nome dela aqui, da nossa Recordação da Mediunidade, deu um branco no título no nome da autora, Ivone do Amaral Pereira, no seu capítulo 1, o Bezerra de Menezes, o grande doutor Bezerra de Menezes, comenta sobre a letargia e catalepsia. E ele diz que Lázaro, por ter sofrido um processo de dor muito profundo, entrou naquela situação de catalepsia, letargia. E Jesus vai lá acordar a amizade do terceiro milênio, ou da amizade do mundo de regeneração, expõe a própria vida para tirar o coração sofrido da dor. Não importa como eu estou, eu preciso resgatar o meu amigo. Essa era a visão da amizade. E Jesus demonstra em profundidade o valor da amizade, como diz a Lei de Sociedade no Livro dos Espíritos, que precisamos um do outro, do auxílio recíproco para evoluirmos. Então ele diz lá, o nosso amigo Lázaro adormeceu, o nosso amigo Lázaro está em dor, nosso amigo Lázaro é frágil como nós. Nós estamos bem agora, então vamos auxiliar. Não importa o risco que correremos. O importante é ter amizade por ele que Deus tem por nós. E aí o João continua nessa mensagem, né? Ouvindo isto, aí Marta soube que Jesus vinha. Agora vem a amizade comum, a maioria da qual eu me considero fazer parte desse grupo, a amizade do mundo de provas e expiações. Marta representa essa amizade. Ao ver que Jesus vinha, o seu amigo, ela vai ao encontro dela. A outra fica em casa, Maria. Ela vai ao encontro dele e olha o que ela diz para ele. Ouvindo, vou repetir aqui as palavras de João, tá? Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Olha que diferença grande, hein? Uma que entende, que aceita a mensagem de Jesus e sabe que tudo que Jesus faz, tudo que Deus faz, tem uma ordem, é para o bem, é para o melhor. Então, Marta vai em direção a Jesus e olha o que ela diz para Jesus. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela está cobrando a ansiedade, a amizade ansiosa que cobra, que cria expectativas
em relação ao outro, que cobra, que não compreende. Ela não compreendeu por que Jesus... Maria compreendeu. Se o mestre não está aqui, deve ter um motivo. Maria aceita. Se o mestre não está aqui, deve ter um motivo. Eu não vou lá. Marta foi cobrar. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa é a amizade. Ela não era amiga, ela não chamou Jesus de amigo, ela era amiga. Ela tratava Jesus bem na sua casa, alimentava com carinho, mas ela ainda não compreendia a amizade daqueles que verdadeiramente se comprometem com Jesus, com aquilo que ele representa. Porque, como diz o benfeitor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, Jesus não é um senhor de religião. Jesus propõe, ou seja, traz uma proposta de vida, uma proposta para nos conectar com Deus. O vaso escolhido, Paulo, que entendendo o poder da amizade na conexão com Deus, cria as igrejas, cria os grupos nas casas de amigos para que um coração dê suporte ao outro. Paulo entende, porque ele vivenciou isso na igreja de Antioquia, que quando você inicia na fé cristã, ele que havia saído da fé farisaica, quando você tem suporte da amizade, fica mais fácil caminhar nas pegadas do Cristo. Por isso que a casa espírita tem que ser a igreja de Antioquia do século XXI, onde os Saulos de Tarso encontrem a amizade para se conseguir manter seguindo as pegadas do Cristo. E Marta é essa amizade que cobra, que cria expectativa, que condena, que não compreende, mas é amiga. Aí vamos continuar para a gente ver agora a segunda amizade. Ele diz assim, né? Mas Jesus chorou, então todos disseram como ele o amava. E Maria é aquela que o evangelista João, aquela que ficou em casa compreendendo, entendendo e acolheu o mestre quando ele chegou e ela vai ao encontro dele, numa abordagem diferente, numa pegada diferente, se podemos dizer assim. Ela é aquela que no início desse capítulo, João diz no seu evangelho, que havia lavado os pés do mestre com as suas lágrimas e com unguento e secado com seus cabelos. Para Maria, isso simboliza: tu é meu guia, tu é meu modelo, tu és amigo, tentarei ser amigo como tu és, apesar de ainda não conseguir, mas vou tentar. Essa amizade não cria expectativas. Às vezes ela fica triste porque, de repente, o seu amor não é tão correspondido da mesma forma que ele tem, mas ele não cria, ele entende, ele compreende que talvez aquele coração esteja passando por momentos porque aquele coração é frágil, como o dela, como o meu. Então eu compreendo. Essa é a amizade inspirada no mestre. A amizade que fica triste, mas não cria expectativas, não cria, não tenta compreender, entender, aceitar o outro, não tolerar, aceitar o outro como é, que não julga. Essa é a amizade que nós podemos vivenciar dentro da casa espírita, a amizade que Paulo sentiu, que Paulo percebeu, recebeu, lhe deu força, repetimos, para continuar nas pegadas deixadas pelo mestre. E João continua ao fazer isso, né? Ao abordar essa amizade. Aí que ele fala, e os judeus disseram, vejam como ele o amava, porque aqui diz João que Jesus chora. Né? Jesus chora. Jesus manifesta a emoção, nós fazemos essa interpretação simbolicamente, daquele amigo que chora perante a dor do outro, a dor do seu amigo, se emociona, se deixa envolver, se preocupa e procura todos os mecanismos para ajudar a tirar esse irmão, esse coração da dor. E às vezes, como Jesus demonstra claramente para a gente, não precisa fazer nada, só se aproximar, olhar nos olhos e abraçar, colando coração com coração. O pulsar fluídico de um coração, que é o que Jesus vai manifestar aqui para a gente, cura. Esse é o valor da amizade. A energia fluídica daquele coração que pulsa a amizade junto àquele coração que está frio. É como se fosse um atrito. E esse atrito aquece. O coração, como o coração de Lázaro, está envolto pela escuridão, envolvido por panos, amarrado, sem condições de se locomover, porque a dor o enfraqueceu emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente.
E aí Jesus continua, João dizendo, né? E ele foi até o sepulcro, ou seja, ele foi ao encontro da dor, onde Lázaro estava esmagado, onde emocionalmente, psicologicamente ele estava amarrado. Jesus foi até lá, no sepulcro. Lázaro tinha morrido. E quantas vezes, diante da dor, diante da melancolia, a gente morre para a vida? A gente morre, a vida pede beleza, pede cor, pede aroma. A gente morre, a gente enfia-se no sepulcro. E a gente se enfia, minhas irmãs e meus irmãos. Se tocar o nosso tendão de Aquiles espiritual e emocional, a gente se enfia no sepulcro. E Jesus foi lá. E olha só o que Jesus demonstra para a gente, né? O que essa amizade é capaz de fazer. Porque os benfeitores espirituais dizem no livro dos Espíritos que ninguém que morreu é capaz de voltar à vida. Morreu, morreu, desencarnou. Mas que aqueles que estão no estado de letargia ou de catalepsia, ele consegue voltar à vida pelo magnetismo. Ou seja, fluidos. E a energia amorosa do amigo Jesus, que se irradiava na sua atmosfera espiritual, que o codificador cita na Revista Espírita, de 1862, quando ele fala da atmosfera espiritual, esse amor capaz de dar a vida pelo outro amigo, que se expõe ao apedrejamento, a ser preso e sofrer o apedrejamento por amor a esse amigo, isso que irradiava, envolve Lázaro e o coração de Lázaro, a alma de Lázaro, a alma daquele amigo que sofre, recebe uma ordem de um coração amigo que ama, que é: Lázaro, venha para fora. Saia da escuridão, Lázaro. A dor vai continuar, mas o sofrimento vai terminar. Porque você foi percebido. Eu te enxerguei, eu te entendo, eu te compreendo, eu te aceito. E você pode contar com o meu coração o momento que você precisar. Aí Lázaro sai para fora, seguindo as pegadas do mestre. O cristão não se torna cristão sem amizade. Porque o cristão necessita lutar contra si mesmo. O cristão precisa enfrentar desafios que são as dores que os benfeitores espirituais dizem ser as mais difíceis, as dores morais. E enfrentar essas dores, se auto-enxergar só com o coração amigo do lado, que compreende nossos deslizes, nossas quedas e segura a nossa cruz, como Simeão Sirineu segurou a cruz de Jesus. Aí está a importância, que divide o peso com a gente, que não nos impede de ficar no chão, mas divide o peso para que a gente possa continuar a caminhar. Aí está o valor da amizade, a importância da amizade na evolução do espírito. E encerrando, o evangelista diz assim, né? Olha o que ele fala, do que Jesus diz para as pessoas que estão ali, que representam o que a amizade é capaz de fazer num coração que está em melancolia, em depressão, em sofrimento. Num coração que está em dor. A amizade é um dos componentes que recupera, e um dos componentes muito importantes, porque é a pessoa que se sente amparada, acolhida, ganha vida. Olha aqui os benfeitores que o João Evangelista diz, no seu versículo 44 desse capítulo 11. O morto saiu. Oh. Aquele que estava se sentindo desesperado, sozinho, abandonado, sofrido, com a presença de um coração amigo que toca o ombro nele e diz: estou aqui, porque você precisar. Olha o que aconteceu. O morto saiu. Com as mãos e os pés envolvidos pelas faixas da dor. Pelinho e o rosto envolto pelo pano, porque a gente fica cego com a dor. O pano cai em nossos olhos e a gente não consegue enxergar com nitidez. A gente até vê, mas não enxerga. Então Jesus diz: tirem as faixas dele e o deixem ir. O amigo, a amizade, o valor da amizade é que quando o amigo está em dor, o outro coração amigo tira as faixas, nos dá a liberdade de movimento, nos dá a possibilidade de enxergar a vida de uma forma diferente e nos deixa ir, sem criar expectativa, sem cobrar nada, somente respeitando, compreendendo e entendendo que nessa troca
os dois amigos, irão evoluir. Era isso aí, meus irmãos e minhas irmãs, que eu tinha para falar, porque primeiro é para mim que tem 2 ouvidos, porque eu volto a repetir para vocês, estou enquadrado perfeitamente nesse capítulo do livro Boa Nova, titulado A Negação de Pedro. Sou muito mais frágil do que imaginava. E a gente aprende que sem um coração amigo nos momentos de dor que ofereça o seu ombro, a gente não consegue sair do sepulcro, apesar de todo o conhecimento que tem. Então, eu fecho buscando uma passagem do Evangelho que prova isso e que tem que ser o norte das nossas casas espíritas. Dos 12 discípulos principais de Jesus, em momentos de dor, só aqueles que procuraram os amigos se mantiveram firmes nas pegadas de Jesus. O único que no seu momento de dor não procurou os amigos, cego e amarrado no sepulcro, tirou a própria vida. Judas. Que a paz do Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, esteja sempre conosco e que nas nossas casas espíritas nós nos esforcemos, apesar de ainda sermos Marta, para tornar nossos corações Maria, para que todos os Saulos de Tarso que aparecerem em nossas casas espíritas em dor, querendo algo diferente, encontrem um motivo para se tornar Paulo, permanecendo nas pegadas do Mestre. Muito obrigado. Graças a Deus. É isso aí, Luiz, que possamos ter as mãos de Marta para o trabalho e o coração de Maria para amar, né? Para levar essa amizade a todas as pessoas. Então, nós aqui queremos agradecer demais a presença do Luiz aqui conosco, nessa palestra maravilhosa, lembrando essa passagem fantástica de Lázaro, das suas irmãs, né? Que tinham essa amizade tão sincera e profunda com Jesus, né? Então é isso, minha gente. Agradecemos demais a presença do Luiz aqui conosco hoje. Lembrando que no próximo mês, no dia 12 de agosto, né, relembrando que agora as nossas palestras acontecem no segundo sábado de cada mês, né? Então, no próximo dia 12 de agosto, às 20 horas, estaremos aqui de volta com mais uma bela explanação aqui. Mês que vem com o Sérgio Bezerra, que ele vai abordar o tema Bezerra de Menezes e a unificação. Então, aguardamos todos vocês aqui no sábado 12 de agosto, às 20 horas. Então, para finalizarmos, a gente gostaria de pedir que o Luiz fizesse a nossa prece final. Pode ser, Luiz? Sim, pode sim. Pode fazer? Pode. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela essa oportunidade de, nessa encarnação, nós conhecemos essa doutrina maravilhosa, libertadora, que consegue trazer um norte para nós ainda crianças espirituais, trazer um norte que aponta o caminho que leva ao coração amoroso de nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, que nos consola, que nos ampara, que nos dá esperança, que nos estimula, mesmo ainda imperfeitos, a entender que um dia nós seremos capazes de amar como Emmanuel ama, como Paulo de Tarso ama. Obrigado, Jesus. E que a sua paz envolva nossos corações, de todos, nos estimulando cada vez mais a entender que o outro coração, ele é fundamental nas nossas vidas. E que a amizade começa não só por aqueles que nós encontramos nas vidas, pelos caminhos da vida aí fora, mas ela começa no nosso lar. O pai tem que ser amigo do filho e o filho amigo do pai. A filha tem que ser amiga da mãe e a mãe amiga da filha. O irmão, além de irmão, tem que ser amigo do seu irmão. A amizade, esse sentimento, é a chave para que nós consigamos caminhar nas suas pegadas, mestre. Muito obrigado. E que sua paz envolva os nossos corações, hoje e sempre. Obrigado. Obrigado, Jesus.
Graças a Deus. Então, que possamos todos passar um bom dia do amigo, né? Um bom dia da amizade, granjeando mais amigos como Jesus, né? Dando, doando nosso afeto, nosso carinho, nosso ombro amigo, lembrando que amigo não é aquele que está sempre conosco, que nós vemos todos os dias, mas aquele que o coração nos liga, mesmo na distância, né? Então, uma boa noite a todos, um ótimo dia do amigo para todos, para o Luiz e para todos nós, e nos vemos no mês que vem, no dia 12 de agosto, aqui às 20 horas, novamente com vocês. Obrigada pela presença de todos, né, todos que acompanharam aqui a palestra conosco hoje. Fiquem todos com Deus, uma ótima noite e até lá. Fiquem com Deus. Muita paz, muita paz.